Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre o pensador conservador chamado John Locke, no qual descrevi os princípios nos quais baseava seu pensamento e mostrei que seus ensinamentos se aplicam perfeitamente à nossa realidade aqui no Brasil. No vídeo de hoje, trataremos de outro importante pensador conservador chamado David Hume. Como afirmei no vídeo anterior, faço uma breve síntese da pesquisa de Rodrigo Constantino, contida no seu livro Os Pensadores da Liberdade, um trabalho muito bom que divulgo aqui. A síntese é breve, para caber no tempo curto de nossos vídeos. Eu também insiro temas que se aplicam à nossa realidade para fazer alguns paralelos com o pensador em questão e faço reflexões a respeito. A divulgação do pensamento conservador tem o objetivo de trazer conhecimento a você que me assiste. Sabemos que a sociedade brasileira é majoritariamente conservadora, mas não conhece alguns pensadores cuja filosofia é importante para desenvolver uma cultura conservadora. Então, é importante divulgar seu pensamento para que o discernimento do povo brasileiro melhore, por meio do aprimoramento do seu conhecimento da história. Quem aprende com a história evita de cometer os erros do passado. Há um ditado que diz que o conhecimento liberta. Sim, liberta da doutrinação ideológica, tornando a pessoa livre para escolher o que quer para si, porque terá a capacidade intelectual necessária para isso. O trabalho de doutrinação ideológica que vem sendo implementado pela esquerda há 50 anos nesse país baseia-se, entre outras coisas, no grande volume de informações produzidas com base na sua doutrina, seguindo os ensinamentos de Antonio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, que viveu lá de 1891 a 1937. Essa intensa massificação de informações, em sua maioria baseada em fatos distorcidos, em factoides ou simplesmente mentirosos, ocupa muitos espaços da mídia, prejudicando as pessoas a acessarem boas análises e jornalismo sério baseado em fatos. Essa tática foi usada por Stalin na primeira metade do século passado. Atualmente, no mundo, os globalistas bilionários se apropriaram dessa tática por meio do dinheiro. Assim, eles dominam meios de comunicações em muitos países e estão destruindo os valores tradicionais de sociedade, como a religião, a família, a liberdade e outros valores, para ampliar o seu trabalho de dominação, usando os socialistas e comunistas como ferramentas para o seu propósito. Seu objetivo é destruir os pilares da sociedade, e, para constatar isso aqui no Brasil, é só olhar em volta. Mas, felizmente, para cada ação existe uma reação. E a direita conservadora no mundo ocidental está promovendo reações que estamos vendo em países da Europa, como a Polônia, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, na Argentina. Os resultados são positivos e as sociedades virão. Daí a importância de divulgar esse pensamento conservador cada vez mais para melhorar o conhecimento das pessoas e, por consequência, a qualidade do seu voto nas eleições. Desta forma, resultará na eleição de pessoas íntegras, corajosas, de caráter firme e fundamentalmente éticas, como eu sempre digo, o que certamente vai melhorar a política e a vida da população. Lembrem-se que precisamos cumprir a Constituição e tornar novamente os poderes da República independentes entre si, atentando-se somente às competências constitucionais. Mas se trata de um trabalho de longo prazo. A esquerda demorou 50 anos para atingir o estágio atual. Então, os resultados positivos da divulgação do pensamento conservador virão, mas demorarão para serem obtidos. Talvez demore menos, porque hoje temos acesso às redes sociais que tornam a comunicação mais imediata.
E por essa razão, aqueles financiados pelos globalistas buscam desesperadamente censurar as redes sociais, mas temos que ser perseverantes. Então vamos lá, falar um pouco de David Hume. David Hume foi um dos maiores filósofos do Iluminismo. Nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 7 de maio de 1711 e faleceu em 25 de agosto de 1776. Foi um filósofo historiador, tornando-se célebre pelo seu empirismo. Ou seja, o empirismo é uma teoria filosófica que defende que o conhecimento humano é adquirido através da experiência. Também foi conhecido pelo seu ceticismo filosófico ao lado de John Locke. Foi crítico do pensamento cartesiano, lembrando que o pensamento cartesiano é um método de pensar baseado na razão e na dúvida, criado pelo filósofo francês René Descartes, nascido em 1596 e falecido em 1650. O pensamento cartesiano baseia em princípios como o ser humano é capaz de construir seu próprio pensamento, só se pode dizer que existe algo que possa ser provado, e um problema deve ser dividido em quantas partes for possível, analisando cada resultado de forma ordenada. Então, resumidamente, esse é o pensamento cartesiano. Hume tinha uma visão cética e empírica da sociedade, respeitando os limites da razão contra projetos utópicos e racionalistas. Lutou sempre pela liberdade dos homens, compreendendo que o comércio poderia ser um importante meio para o desenvolvimento e a paz de um povo. Vemos aqui, no Brasil, que o atual governo federal divulga muitos projetos utópicos, inexequíveis, muitas vezes nem saem do papel, mas que são divulgados maciçamente para iludir os incautos, repetindo sua prática antiga, que produziu muitos gastos desnecessários de verbas, muitas obras inacabadas e muita corrupção. Aliás, a corrupção está de volta. Hume, analisando governos, afirmou que qualquer plano de governo que pressupunha uma grande reforma nos hábitos da humanidade é de toda evidência imaginário. Isso é conhecido hoje como demagogia e que é praticada por muitos hipócritas. Esse posicionamento de Hume nos mostra que grandes promessas de campanha eleitoral, que, por exemplo, afirmam que vão acabar com a fome no país, são absolutamente falsas. Hume afirmava que todos temos paixões, e para uma pessoa ser feliz, a paixão não deve ser nem demasiado violenta e nem demasiado omissa, porque, no primeiro caso, o espírito vive em constante agitação, e no segundo mergulha-se numa desagradável letargia. As únicas paixões que podemos imaginar capazes de agir sobre homens incultos são as paixões ordinárias da vida humana, a ansiosa busca pela felicidade, o temor de calamidades futuras, o medo da morte, a sede de vingança, o medo da fome e outras necessidades básicas. Quando os homens se veem dominados pelo medo e inseridos num cenário desconhecido, onde a razão não traz mais respostas, eles buscam pelos sinais da divindade, ou seja, ter fé é aquilo que lhes resta para fazer face às adversidades. Assim, vemos a importância de desenvolver uma cultura baseada em valores e princípios universalmente corretos, fundamentados pela história que propicia o conhecimento, pois é o conhecimento que ajuda a enfrentar o desconhecido, e aprender com a história evita que se repitam os erros do passado. Infelizmente, no Brasil, o povo não aprende com a história e repete os erros do passado, sofrendo as mesmas consequências ou até piores. David Hume via a moral, mesmo a mais elevada, como independente das religiões, ainda mais no caso das virtudes mais austeras e mais dependentes da reflexão, como o espírito público, a temperança, a integridade e a obrigação moral. Eu incluo aqui a ética científica de Immanuel Kant e a conduta virtuosa de Aristóteles,
que nada mais são do que aquilo que devemos ter para dar nossa contribuição à sociedade e para nós mesmos. Para simplesmente pregar uma conduta moral, a religião é desnecessária. Eu penso que a moral é o produto da boa educação, baseada em princípios e valores conservadores, que complementa a cultura e desenvolve o ser humano, e, consequentemente, melhora a sociedade e aprimora a moral. O produto disso será uma sociedade ética, porque a ética, como já afirmei várias vezes, é uma consequência da boa conduta e uma crítica da moral. Hume afirmava que o medo é a arma muito eficaz no controle das pessoas. Muitas pessoas param de se expressar, ou seja, param de expressar o seu pensamento, por exemplo, pelas redes sociais, por medo. Hoje são as redes sociais que reforçam a democracia, por meio das pessoas expressando livremente seus pensamentos e realizando debates para que a sociedade descubra o melhor caminho a ser seguido. É por essa razão que aqueles que estão no poder trabalham dia e noite para tolher cada vez mais a liberdade de expressão. Para esse filósofo, a razão humana, ainda sendo um privilégio de nossa espécie, muitas vezes não é usada contra as paixões mais básicas. Sabemos que não existe vácuo de poder. Assim, esse espaço deixado pelo não uso da razão é preenchido pela religião como último recurso. Para Hume, as instituições estabelecidas contribuem para determinar o sucesso da sociedade. É uma república, pode ser sabidamente governada, dependendo mais da diferença da forma que os homens regulam os homens do que o próprio caráter e reeducação desses homens. Afirmava que boas leis podem proporcionar a ordem e a moderação nos governos, mesmo que usos e costumes tenham incutido pouca humanidade ou justiça no caráter dos homens. Mas quando as leis são ruins, certamente contribuirão para a desordem e o descrédito do próprio ordenamento jurídico, principalmente quando quem tem que fazer cumprir as leis contribui para esse descrédito. Uma Constituição só é boa quando oferece remédio contra a má administração. Essa é uma afirmação precisa de Hume, que está muito atual, principalmente aqui no Brasil. Nossa Constituição pode ter muitos defeitos, mas ela possui as ferramentas adequadas para proporcionar o mínimo de ordem para que a paz seja preservada no Brasil. Entretanto, é preciso que essas ferramentas sejam usadas. Elas não são usadas por quem tem a competência para fazer isso. O resultado é o que estamos vendo, uma desordem institucional. Hume afirmava que o sucesso de uma nação está relacionado com o correto funcionamento de suas instituições. Sabemos que o sucesso das instituições são produto dos homens que colocamos nelas. Mais uma vez eu repito, o povo brasileiro precisa votar melhor e eleger pessoas íntegras, de caráter firme, corajosas e éticas. Lembremos que a coragem é a primeira das virtudes, porque ela abre caminho para todas as outras. Hume adotava uma visão pessimista dos governos, com base na natureza humana. Segundo ele, o homem é distraído de seus interesses principais e mais importantes, porém mais distantes, e é seduzido pelas tentações imediatas, ainda que muitas vezes insignificantes, em razão da incurável natureza humana. Para Hume, a paixão pelo poder é tão forte no coração dos homens que muitos se submetem a todos os perigos para estar no poder, para ter ascendência sobre multidões e assim satisfazer o seu ego. Exemplos disso não faltam hoje. Hume afirmava que, para permanecer no poder, aquele que nele está leva o povo à submissão para consolidar sua autoridade através do medo. A luta pela autoridade, ou melhor, a luta entre a autoridade e a liberdade numa sociedade permanece sempre conflituosa, e nenhuma das duas deve prevalecer absoluta. Eu considero que, em umas situações extremas, a autoridade leva à tirania e a liberdade leva à anarquia. Assim, o ideal é alcançar um equilíbrio dinâmico que varia para um lado e para o outro. Isso é democracia.
Há um ditado que diz que o preço da democracia é eterna vigilância. Deve-se vigiar aqueles que detêm o poder, para que não abusem dele e invistam contra as liberdades da sociedade. Hume considerava que quase todos os governantes se fundam na usurpação ou na conquista. Mas é o consentimento legítimo do povo o fundamento justo de um governo, e seguramente o melhor e mais sagrado de todos. Esse consentimento sedimenta a conquista e deve combater aqueles que se valem desse consentimento para usurparem o poder. Entretanto, esse consentimento raramente ocorreu em sua plenitude, porque um governo possui outros fundamentos para permanecer legitimado. As instituições precisam funcionar dentro de suas competências constitucionais e, com o tempo, restringir excessos e podar as paixões dos governantes. A visão romântica de que o político é um servidor altruísta é substituída por uma visão mais realista do comportamento humano. É por essa razão que nossa Constituição prevê o sistema de freios e contrapesos, e cabe ao Senado usá-lo. Hume considerava que tudo no mundo é conquistado através do trabalho, e as paixões são os únicos motores do trabalho. Canalizar as paixões para o trabalho produtivo permitirá às pessoas aumentarem suas rendas e se livrarem das amarras do governo. O sustento do próprio Estado e o desenvolvimento da sociedade produzirá mais trabalho e mais riqueza para todos, por meio da exportação e importação de bens. Hume, com essa visão, já antecipava a globalização. Ao compreender que a economia não é um jogo de soma zero, defendia que as trocas comerciais são como a maré, que pode levantar todos os barcos ao mesmo tempo, ou seja, gera o crescimento do comércio e da riqueza, favorecendo a todos. Hume admitia, porém, que uma desproporção muito grande dos cidadãos empobrece a população e enfraquece o Estado. O risco da excessiva concentração de riqueza pode levar à concentração do poder. Ele disse que quando as riquezas são concentradas em poucas mãos, estas usufruirão de todo o poder, e assim tenderão a conspirar para que toda a carga tributária recaia sobre os pobres, o que irá oprimi-los ainda mais, desestimulando o trabalho e favorecendo o seu controle. Também afirmou que é muito difícil manter um governo impessoal. Por essa razão, era constitucionalista e apoiava as instituições, porque considerava que era impossível para o homem se livrar das paixões. Com instituições fortes, as pessoas não dependeriam da bondade daqueles que estão no poder. Ocorre que instituições fortes significam que sejam isentas e cumpram as leis. Não são aparelhadas, o que é difícil aqui no Brasil. Penso que o meio de enfraquecer as instituições é por conta de seu aparelhamento. As piores coisas para uma instituição são a incompetência e a corrupção. Esses fatores implodirão as instituições e elas não funcionarão mais. Outro meio é cortar as verbas e fazê-las parar de funcionar. Vindo para a nossa realidade, verificamos que aqueles que estão no poder hoje trabalharam durante décadas aparelhando instituições meticulosamente para coibir qualquer reação que os impedisse de assumir e permanecer nesse poder. Seguir à risca os ensinamentos de Antônio Gramsci. Quando o poder das instituições é anulado, não há para quem recorrer quando alguém abusa do poder que tem. Só que o poder é efêmero e no jogo democrático é preciso ter resiliência para obter vitórias. Do ponto de vista econômico, Hume considerava que o capitalismo pode tratar as pessoas como coisas, mas considerava as alternativas muito piores, como mostram os modelos coletivistas. Eu não diria que o ser humano, as pessoas são coisas. Eu penso que o capitalismo trata as pessoas como números. Mas, do ponto de vista humano, o capitalismo apresenta a mesma falha do comunismo, porque ambos veem a sociedade humana como de forma materialista.
Assim, a humanidade não pode ser vista dessa forma, porque o ser humano é dotado de inteligência. E essa visão materialista vem do marxismo. A grande diferença entre o comunismo/socialismo e o capitalismo é que o primeiro, como disse Margaret Thatcher, vai existir até o dinheiro dos pagadores de tributo acabar. E o capitalismo vai gerar riquezas e desenvolvimento, porque é um sistema econômico, e não somente uma ideologia como o comunismo/socialismo. Entretanto, tem-se que considerar as outras características do ser humano, como a moral, a empatia e, eu sempre digo, fundamentalmente a ética, lembrando que aqui falamos de ética normativa. Para Hume, o comércio gera riquezas e inovação, porque é um sistema que privilegia o mérito e premia o sucesso com a riqueza. Por outro lado, vemos que o comunismo e o socialismo apenas multiplicam a miséria. Por fim, constatamos que Hume, ao lado de John Locke, naquele tempo que viveram, já projetavam muita coisa que hoje é realidade. Portanto, podemos constatar que o conservadorismo permanece por séculos e o socialismo, como acabei de afirmar, repetindo o que Margaret Thatcher disse, dura até acabar o dinheiro dos outros. Vemos na nossa realidade o atual governo que está quebrando o país. Vamos ver se o Brasil sobrevive. Bem, foi esse o pensamento de David Hume, considerado no pensamento conservador e considerado ousado no pensamento e conservador na ação. Por hora era isso que eu queria transmitir para você, que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui o meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, quando falaremos de Adam Smith, outro pensador conservador. Esse é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.